Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal da Igreja do Jardim Comercial. Nós vamos começar uma série de estudos para pequenos grupos, né? Disciplinas espirituais é o que diz o nosso manual, né? Uma série de estudos para pequenos grupos e aí nós vamos estar produzindo essa série. É uma série de 17 estudos. Espero que você possa nos acompanhar e espero que vocês gostem desse material, né? Eu sou o Carlos, eu sou ancião da Igreja do Jardim Comercial. Espero que nos próximos 17 estudos possamos nos ver e nos falar, tá certo? Então, para dar início à nossa programação, convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Que o Senhor continue abençoando a cada lar, a cada família que é representado, a cada pequeno grupo do nosso distrito e que eles possam aprender durante esses 17 estudos, eles possam tirar lições especiais para a sua vida pessoal e para a sua vida espiritual. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, nós vamos começar aí com a série de estudos, né? Então o nosso material aí para pequenos grupos. Então aí você está vendo aí disciplinas espirituais, série de estudos para pequeno grupo. Então você pode estar procurando aí com o diretor de pequeno grupo, ou pedir para o seu pastor, ou até mesmo pela internet você consegue pegar esse material. Então vamos lá. Então, nosso primeiro estudo aí que está aparecendo aí para vocês aí, né? Estudo 1, disciplina e comunhão. Então nós vamos falar a respeito da comunhão, de disciplina, de comunhão, né? Disciplina que um cristão deve ter, né? Em relação à comunhão. Tá certo? Então vamos lá. A questão é, você já imaginou ficar sem celular? Sem um carro, ônibus, metrô para se locomover? É, falar com um amigo ou um familiar, você já imaginou ficar nesse sentido sem fazer alguma dessas três coisas aí? Não só dessas três, né? Mas outras várias aí. Celular. Tem gente aí que morre se ficar sem celular, né? Esquecer o celular é capaz de voltar para trás, para casa, para vir buscar o celular, né? Tem uns que não conseguem ficar sem carro. Você já imaginou ficar a cidade, né, a nossa cidade de São Paulo, ficar sem ônibus, sem metrô, para você se locomover de um lugar para o outro? E falar com um amigo ou alguém da família, né? Tem gente que não consegue ficar sem falar com a mãe durante um dia, né? Liga constantemente. Mas você já parou para pensar, para ficar, se imaginar sem ver essas, pelo menos esses três itens que nós colocamos aí, né? Celular, transporte e alguém da família, um amigo. Você já conseguiu se imaginar a respeito disso, né? Hoje nós vivemos na era da comunicação, né? Celular, tablet, televisão, tudo é meio de transmissão, tudo é meio de comunicação hoje, né? E aí cerca de 1,6 bilhão de pessoas estão conectadas em uma mídia social no mundo aí fora. Então, veja quanta gente conectada, veja quanta gente que não consegue ficar sem a tecnologia. Mais de 1,5 bilhão de pessoas conectadas nesse exato momento, né? Por um lado, essa tecnologia veio, é boa, mas por outro lado ela tem causado grandes problemas, grandes divergências, né? Eu peguei essa imagem aí, né? Ela é tão atual, por mais que pareça aí, né? 1985, você vê aí as pessoas estavam, as famílias ali, grandes festas, grandes reuniões, e hoje, né? Por mais que esteja ali a data de 2015, mas hoje na atualidade é isso que nós vemos, né? As pessoas uma do lado da outra, mas que tem na mão um celular, né? Os relacionamentos estão cada vez mais frágeis e superficiais. Infelizmente, no mundo moderno hoje, os nossos relacionamentos estão mais superficiais do que nunca, né? São, né? Por mais que vocês estejam todos no mesmo lugar, cada um está com seu celular, com seu smartphone. Se você olhar até o cachorro, se bobear, ele tem um smartphone, né? Então, por quê? A tecnologia, por um lado, ela veio para ajudar, mas por outro lado, ela tem causado um estrago muito grande nos relacionamentos familiares, marido e mulher, pai e filho, entre filhos, entre muitas pessoas, né? E, e a comunhão aí também entre cristão e Deus torna-se mais e mais fragilizada devido à correria do dia a dia, né? Nós corremos de um lado para o outro, estamos conectados constantemente e aí
isso acaba prejudicando um pouco a nossa comunhão com Deus. Na verdade, não deveria nem acontecer isso, mas infelizmente isso tem ocorrido nas melhores famílias, né? Nas melhores casas, né? O nosso tema de estudo hoje está em João, capítulo 15, versículo 16. Eu vou esperar você pegar aí a sua Bíblia, tá? Pegue aí a sua Bíblia e nós vamos pegar esse texto aí para nós estudarmos hoje, né? Eu sou a videira, então Jesus está falando aí que ele é a videira verdadeira e quem permanece em mim e eu permaneço em vós, né? Então João capítulo 15, versículos 1 a 16. No caso nós vamos ler até o versículo 9. Então leia aí na sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler, né? Então ele está falando assim: eu sou a videira, a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto né, para que dê mais frutos. Então, continuando aí o verso, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e o lançam no fogo, e ardem se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15, de 1 a 9. Então esse é o nosso estudo de hoje, né? Esse é o nosso versículo, nosso capítulo e versículo que nós vamos distinguir. Então Cristo ele fala que ele é a videira verdadeira, né? Que Deus ele é o lavrador, ou seja, que ele tem cuidado dessa videira, e nós somos os ramos, né? No caso, em algumas linguagens fala o ramo, aí ele está dizendo vós sois a vara, ou seja, nós estamos ligados à videira. E a videira ali, né, para ela poder dar frutos, então aqueles ramos que não fornecem fruto, eles são cortados fora, eles são tirados fora. Para quê? Para que a videira ela continue forte e dando frutos bons, né, bons frutos, né? Então esse é o nosso estudo de hoje. A questão aí para nós aí, né? Qual é a diferença entre comunicação e comunhão? Uma vez que a gente começou a falar a respeito dos meios de comunicações, né? Você conseguiria ficar muito tempo sem o celular? Você conseguiria ficar muito tempo sem se comunicar com alguém? Então, qual é a diferença entre comunicação e comunhão? Eu coloquei aí do lado aí as pessoas se comunicando e outra telinha aí, né? O melhor não é a vitória que você ganha na guerra, é a comunhão que você tem com Deus durante o combate, né? Para a gente refletir, para a gente pensar um pouco, né? Então, qual é a diferença entre comunicação e comunhão? Beleza? Então vamos lá. Então, no caso aí, comunicação, né? Significa partilhar, participar de algo, né? Tornar comum. Então, essa é a ideia principal de comunicar. Ela vem do latim, que significa comunicar, né? Compartilhar, repartir alguma coisa. E já comunhão, né? Significa amar uns aos outros e cuidar um dos outros, né? Porque todos nós temos o mesmo objetivo. Como cristão, temos o mesmo objetivo. Nós nascemos de novo para uma esperança viva, né? A partir do momento que nós batizamos, que nós nos reunimos a uma comunidade cristã, nós nos tornamos uma nova criatura, né? De acordo com 1 Pedro 1, 3 e 4, depois você confere aí, né? Essas pessoas foram tiradas dentre todos os tipos de pessoas para serem um só corpo, né? Então viemos de vários lugares, de várias culturas diferentes, mas quando nós nos unimos a uma comunidade de crentes, né, nós nos tornamos um corpo só de Cristo. Colossenses 3, de 11 a 15, né? E você lembra aí dessa propaganda aí do Gelol, né?
Então, é uma propaganda de 1984. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? A gente que é mais antigo já lembra a respeito disso, né? Que é um slogan bem conhecido: não basta ser pai, né? Tem que participar. E aí o slogan do Gelol, né? Que vendeu bastante: não basta ser remédio, tem que ser Gelol, né? E o texto que nós lemos hoje, o texto nos ensina que não basta estarmos ligados a Cristo, né? Nós precisamos produzir fruto. Você vê que ali na videira, os galhos que não são, os ramos que não produzem fruto, o que, que acontece? Eles são cortados, depois são recolhidos e são queimados. Assim é o cristão que não produz frutos, né? Se nós não estamos ligados a Cristo, nós não vamos produzir frutos. Não que o fruto é ponto de salvação, queridos. Não. Mas o fruto é importante na vida do cristão, né? Pelos vossos frutos sabereis quem sois, né? Diga com quem andas que eu direi com quem tu és, né? Não é o ditado popular que diz aí? Então, se eu estou ligado a Cristo, as pessoas vão ver os frutos produzidos pela vida de um cristão. Isto se chama comunhão, porque comum, que eu tenho de comum, né? Quanto mais próximo de Cristo, mais comunhão eu tenho, né? Então, a comunhão com Cristo tem um objetivo. Ela tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Né? Comunicar graça ao pecador, fortalecer a natureza espiritual, fortalecer nossa união entre os irmãos, entre outros benefícios para a vida espiritual e para a vida de um cristão. Tá? Então, a comunhão, quando eu tenho comunhão com Cristo, o Espírito Santo comunica a graça para mim, pecador. Né? Ela vai fortalecer a minha natureza espiritual, porque quanto mais tempo eu passar com Cristo, mais próximo de Cristo eu estou, mais semelhante a Cristo eu me torno, né? Fortalece a nossa união entre os irmãos, e aí não fica aquelas brigas, aquelas discussões desnecessárias. A gente se fortalece mais porque os nossos objetivos se tornam um, a gente se torna muito mais semelhante a Cristo, porque quando eu olho para o meu irmão, eu não vou olhar o Carlos, eu vou olhar a Jesus, porque ele está mais próximo de Cristo, ele tem uma comunhão com Cristo, né? Além desses benefícios que nós temos quando nós temos comunhão com Cristo, tá certo? Então, e aí vem, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então, quanto mais próximo, quanto mais comunhão tivermos, né? Quanto mais próximo da luz nós estivermos, melhor será a nossa comunhão um para com os outros. E o sangue de Cristo, né? Pela comunhão, através da comunhão, o sangue de Cristo vai nos purificando do pecado, queridos. Então esse é o benefício de nós termos uma comunhão com Cristo, né? Isso se chama disciplina, né? Nós nos tornamos disciplinados, né? Que consegue, não vou dizer uma rotina, né? Mas a gente pode dizer entre aspas que segue uma rotina de comunhão, né? Uma comunhão diária com Cristo, leitura da Bíblia, oração, elevar louvores, né? Elevar cânticos de adoração ao nosso Deus. Isso me torna mais próximo de Deus. Isso é uma comunhão diária, tá certo? E a questão é, né, que eu faço essa pergunta para você. Por que Jesus escolheu a videira para ilustrar o relacionamento do crente com Deus? Ele não poderia ter usado um carvalho? Ele não poderia ter usado uma árvore forte e frondosa, talvez, para exemplificar? Mas por que uma videira? Você já parou para pensar a respeito disso? Por que ele utilizou uma videira como exemplo? É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir, né? Se você já teve a oportunidade de ir num vinhedo, né? Então eu coloquei aí umas fotos aí para você de um vinhedo aí. Então aí você pode perceber aí que você tem aí alguns arames, alguns cercados. Então pode perceber aí, né? Por isso que ele usou a ideia da videira, porque a videira precisa de suporte para ficar forte, crescer e dar frutos, tá certo? Então a videira ela precisa de um suporte. Ela tem lá as suas raízes profundas, né? Mas para que ela possa crescer forte, dar uns bons frutos,
ela precisa de um suporte, ela precisa dos arames para ela poder se esparramar, né, em cima. E aí você vê que os cachos de uva elas ficam todas penduradas. Então, para isso o suporte, tá certo? Então, por isso que Cristo usou a ideia da videira. Por quê? Jesus ele dependia de Deus. Por isso ele estava em constante o quê? Constante oração. Toda vez que os discípulos iam ver Jesus, Jesus estava o quê? Ele estava orando, ele se afastava para orar. Então, antes de sair para qualquer serviço, antes de ir atender às necessidades do ser humano, Cristo estava em constante oração. Às madrugadas, ele passava madrugadas, ele se retirava a sós para orar. Você vai ver muitos trechos da Bíblia em que dizia que Cristo estava a sós. Por quê? Ele dependia do Pai para cumprir a sua missão. Ele dependia de Deus para cumprir a sua missão. Assim também nós, né, pelo fato de estarmos ligados à videira, nós dependemos de Jesus para a nossa salvação. E aí no versículo 15 de João, no capítulo 15, versículo 5 de João, diz assim: Eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo, nada podemos fazer. Nós dependemos de Cristo. A nossa salvação não é por nossos esforços, não é por nossos méritos. A salvação provém apenas de Cristo. Então, por isso que ele usa a ideia de videira, porque a videira ela depende de um suporte para se poder manter. Da mesma forma, nós dependemos de Cristo para a nossa salvação. Da mesma forma que Cristo dependeu de Deus para que ele pudesse ter força para continuar no seu ministério, nós também precisamos, nós dependemos de Cristo. Por isso que se nós não estivermos ligados à videira, nós estamos fadados ao fracasso. Quando estamos ligados a Jesus, produzimos os frutos do Espírito. Quanto mais próximo de Cristo, mais semelhante a eles. Né? E aí Gálatas 5, 22, 23 tem aí os frutos do Espírito. Né? É o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Por quê? Isto é comunhão. Quando mais próximo de Cristo, mais nós vamos produzir o fruto do Espírito. Por isso que nós devemos ter uma comunhão diária, uma comunhão constante com Cristo. Se permanecermos em Cristo, através de uma comunhão disciplinada, seremos abençoados e abençoaremos aqueles que nos cercam. Quanto mais próximos de Cristo nós estivermos, mais semelhantes a Ele, e não é só nós que seremos beneficiados, as pessoas que estão ao nosso lado serão abençoadas. Então, se permanecermos em Cristo, queridos, através de uma comunhão disciplinada, através de uma comunhão constante, nós seremos abençoados, eu serei abençoado, você será abençoado, e as pessoas que estão ao seu redor, elas também serão abençoadas. Pense nisso, né? Que Deus possa nos abençoar. A gente se vê no próximo estudo. No próximo estudo ele vai falar a respeito do estilo de vida, tá certo? Eu aguardo vocês. Vamos orar. Vamos orar, né, para encerrar o estudo de hoje. Querido Deus, querido Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Que possamos nos colocar inteiramente em Tuas mãos, que possamos ter uma comunhão diária contigo para ser mais semelhante a Ti e para enxergar no próximo a Tua imagem e perfeição. Abençoe a cada lar, a cada pessoa aqui representada, abençoe a cada pequeno grupo e a cada pessoa que está presente nesse pequeno grupo, e que eles possam sentir-se abençoadas e alcançadas pelo Teu amor. Dê um bom... que guarde a cada um de nós. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos vemos aí no próximo estudo. Aguardo você e até uma próxima. Tchau.